Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz do Senhor possa sempre trazer ao coração de todos nós a fé, a confiança e a certeza de que todos nós estamos sob o seu amparo. Iniciamos hoje um capítulo 17, onde o convite para nós é a busca da nossa própria evolução. Sede perfeitos. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Essa proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto ao Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essas nuances, pelo que ele se limitou a lhes apresentar o modelo e dizer-lhes que se esforçassem pelo o alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus nos diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos rodeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que eles são a negação. E por isso tudo o que sobrecita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se ao próximo, levado até o amor, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade. Aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau de perfeição está na razão direta de sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhe disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Queridos amigos, convido a todos a elevar o seu pensamento até o Mestre Jesus, para que sintamos a beleza e a misericórdia do vosso amor, convidando-nos sempre, sempre a refletir nos seus ensinamentos. Mestre de amor e bondade, sustentai-nos no bem, para que possamos compreender que a senda sublime que vem nos ensinar é o mecanismo de nossa libertação, para que possamos galgar os degraus vivos que as reencarnações nos oferecem por meio dos planejamentos reencarnatórios que já vivenciamos e que ora estamos lutando, Senhor, para compreender esse farol divino que é o seu Evangelho a iluminar os nossos passos.
Ajude-nos, Senhor, a compreender o valor do amor e da caridade. E que a paz augusta desse evangelho de luz que o Senhor vem nos ensinar possa trazer dentro de nós o processo de nossa própria redenção. Que Deus nos abençoe e que todos sejamos acobertados pelo manto da Mãe Maria Santíssima. Que assim seja. Queridos amigos, nós estamos aqui hoje falando desse item do Evangelho, um capítulo que nos convida a refletir bastante, pois toda a sua composição é para que a gente possa sentir qual é a senda do Cristo, como é que eu vou alcançar essa perfeição. E o caminho de Jesus é o caminho da vitória da luz sobre as trevas. E por isso mesmo, ele está cheio todos os dias. Nós temos um obstáculo a vencer. São pelos obstáculos que nós vamos nos despertando, fazendo novas conquistas e modificando os nossos sentimentos. Nós sabemos que nós fomos criados simples e ignorantes, mas a trajetória de cada um, ela é o resultado das suas próprias conquistas, do seu esforço e das suas escolhas. Então, Jesus veio nos trazer o seu evangelho para que nós possamos buscar nele um caminho, quando ele nos diz: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Se nós tomarmos isso ao pé da letra, nós vamos achar que todos nós vamos alcançar uma perfeição absoluta, mas não é assim. Só Deus é perfeito. Nós caminharemos, chegaremos a mundos felizes, conseguiremos avançar como Cristo avançou. Mas o próprio Cristo nos ensinou que ele era o Filho e que Deus era o Pai, e que o seu pensamento deveria estar sempre em comunhão com o do Pai. Então, tudo o que Jesus nos trouxe foi para nos ensinar que o caminho de nossa luta, o caminho do nosso esforço, é o caminho que nós temos a vencer à medida que nós vamos compreender. E hoje, muito mais fácil do que ontem, porque hoje nós encontramos com a doutrina espírita que vem nos ampliar o olhar para a nossa imortalidade. E nós sabemos que foi o próprio Mestre que desde o início do seu apostolado, do seu trabalho, ele vai desvendando para todos nós o roteiro da elevação pelo nosso próprio sacrifício. Mas esse sacrifício não é um sacrifício físico, é o sacrifício das mudanças do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, observando-nos a força do egoísmo que ainda permeia dentro de nós. É importante que a gente aprenda, acima de tudo, a amar os nossos inimigos. Este é o primeiro caminho quando nós vamos entender que o amor é que cobre a multidão de nossos erros e ele vai nos mostrar que toda a essência da perfeição, toda a essência do esforço que cada um de nós devemos realizar se prende ao princípio da caridade. O amor, a caridade são partes da lei de justiça. Então, nós sabemos que tudo aquilo que nós hoje temos são consequências do nosso passado. E assim, cheios de vontade que o espírito deve carregar, nós vamos ver que as dores de hoje são consequências, são efeitos dos resultados passados, dos vícios morais, das vaidades exacerbadas que carregamos dentro de nós. E quando nós vamos ver que nós, todos os instantes, somos auxiliados pela misericórdia dos bons espíritos, é preciso que a gente também aprenda a amar e agradecer, porque foi o próprio Cristo que nos mostrou que todos nós temos que percorrer a mesma caminho, e o caminho é o da porta estreita, não é o caminho da porta larga. Nós nem sempre olhamos por este lado. Sempre achamos que a porta larga
é a porta das facilidades, das ilusões, e isso nos estimula muito a caminhar. Desejamos sempre, acabamos de falar de um capítulo em que nós desejamos cada dia mais adquirirmos bens materiais. E nada nos impede que nós tenhamos oportunidade de adquirir esses bens. No entanto, nós precisamos compreender que tudo que aquilo que temos não podemos ficar presos e precisamos dividir com o nosso irmão. E aí é o princípio maior da caridade. Quando nós vamos percorrendo esses caminhos, nós vamos perceber que há uma mudança dentro de nós, porque o sentimento que nós carregamos, ainda de orgulho, de vaidade, de egoísmo, é o que mostra para nós a nossa própria personalidade. E muitas vezes esses sentimentos vão nos destruindo. E nós não temos o hábito de analisar como nós temos nos afastado dos verdadeiros caminhos que o Cristo nos deu. Então, quando a minha personalidade vai sendo alimentada por esses sentimentos, nós também podemos perceber que nós vamos enfraquecendo o sentido da caridade. E qual é a maior caridade? É aquela que eu vou ter que fazer no meu lar, que é a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. E Kardec nos mostra que nós devemos ser benevolentes com o nosso próximo e indulgentes conosco. Porque a indulgência, ela pede um olhar mais severo para nós mesmos. O que quer dizer isso? Que eu não tenho olhar para o meu irmão com severidade, com crítica, com julgamento, mas sim para mim, porque cada um é responsável pelos seus atos. E outra coisa que nós vamos ver que na senda do Cristo que ele nos ensinou é que nós devemos sempre auxiliar sem esperar recompensa. Muitas vezes nós fazemos as coisas com o intuito de receber em volta de troca, mas nós precisamos compreender que todo o bem que nós fizermos não merece recompensa, porque a recompensa ela já vem de Deus, ela não vem dos homens. Então, quando eu faço com a intenção de servir o meu próximo, de auxiliar o meu próximo, eu vou perceber que eu estou adquirindo uma referência divina no meu coração, no meu perispírito, na minha memória. E eu preciso ter certeza sempre de que o amparo divino é que estabelece em nós a confiança de tudo aquilo que nós devemos fazer. Então, hoje, nesse item do Evangelho, características da perfeição, caracteres da perfeição, é que nós vamos ver que a abnegação, ela é de tal grandeza que nós vamos ver que o Jesus nos deixou bem claro este exemplo quando ele foi levantado no madeiro. Nós não podemos esquecer, isso não são histórias, são fatos, isso são proposições divinas que o Mestre passou pelo devotamento, pelo amor a Deus e por amor a todos nós. Essa presença do Cristo na Terra foi para sinalizar a nossa existência. Muitas vezes, às vezes nós, por não compreender ainda o papel de Jesus, que veio iluminar as nossas mentes, nós respondemos para nós mesmos: ah, mas Jesus foi Jesus. Sim, Jesus era um espírito perfeito que, ou na perfeição máxima que podia alcançar para nos ensinar. Mas ele veio, não foi para pedir que nós fôssemos perfeitos como ele, mas que nós possamos ter a esperança e o objetivo de alcançar todo esse caminho que ele veio nos ensinar. E nós vimos que todos os seus companheiros de ministério, aqueles discípulos, os apóstolos, ficaram com seus sentimentos totalmente modificados. E eu pergunto, sabe por quê? Porque eles restauraram dentro deles a confiança nas palavras do Cristo. Eles viram, eles presenciaram, eles sentiram. Por isso, nós temos sido convidados
também a pensar. E todos aqueles que testemunharam aqueles momentos foram os arquitetos, junto a Jesus da Boa Nova. E eles atravessaram tantas dificuldades, tantas lutas, foram martirizados, flagelados. E nós? Nós não temos sido nem martirizados e nem flagelados. Nossas dores são outras. O que nos chama a atenção para que nós possamos compreender que tudo isso que nós estamos passando hoje é o resultado de um passado de ilusão mesclado nas facilidades e nas indiferenças dos sentimentos que o Cristo vem nos ensinar que nós deveríamos amar o nosso inimigo acima de todas as coisas. E com a chegada do Espiritismo, o Evangelho nos tornou mais fácil de ser compreendido. No entanto, vai nos pedir mais responsabilidade, porque todo conhecimento ele implica nessa situação da responsabilidade. E o Espiritismo vai nos mostrar cada dia mais que nós precisamos regenerar e reaprender todos os atos que nós estamos realizando. Então, nós vamos ver que através do corpo é que nós temos passado pelas dores, mas as dores maiores não são só as que são manifestadas no corpo como uma drenagem do perispírito. As dores maiores, sem dúvida, amigos, são as dores morais. As dores que muitas vezes ainda não compreendemos. As dores dos sentimentos, dos vícios, das dificuldades que temos vivenciado. E nós precisamos repensar muito quando acusamos, quando reclamamos, quando queixamos, porque esses verbos, acusar, reclamar, queixar, não são verbos que vão nos ajudar a encontrar o caminho de Jesus. E foi o que ele nos disse, é que vai nos mostrar qual é a senda da perfeição. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Deixamos aqui o nosso simples e singelo comentário, pedindo a Jesus que nos guarde, que nos traga sempre a lucidez, a fim de que possamos vivenciar as lições, páginas vivas do Evangelho do Cristo que devem estar dentro de nós. Obrigado, Jesus, pela senda do bem que veio implantar em nossos corações. Dai-nos força e coragem. E nesta hora do passe, possamos sermos envolvidos nas vibrações do seu amor, sustentados pelas energias, os fluidos que os nossos mensageiros trazem em seu nome, multiplicando as nossas esperanças de progresso, renovando as nossas energias doentes. Mestre Senhor, dai-nos força e coragem, e que a paz augusta do seu Evangelho possa sempre nos fortalecer nesse momento do passe. Fluidificai as nossas águas, estimulando em nós a esperança e a fé. Obrigado, Senhor, que a sua presença irradia nos corações de todos os nossos familiares, amigos, aqueles que se encontram enfermos, que todos nós sejamos agraciados com seu amor. Que a paz e a alegria possa ser constante em nossa vida. Mestre, leve as nossas vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, aos corações de nossos irmãos. Paz e alegria a todos.